O Rio de Janeiro e a favela têm uma história em comum de mais de 100 anos. A nossa cultura está ligada à favela, as nossas expressões culturais têm como origem, grande parte dessas expressões tem como origem as favelas. A existência das favelas, em grande parte, está relacionada à própria característica física do Rio. O Rio de Janeiro é uma cidade que cresceu cercada por morros. O Rio de Janeiro cresceu cercado por maciços litorâneos. Inclusive, a cidade começa no morro. São 4 morros fundamentais: Morro do Castelo, São Bento, Conceição e Santo Antônio. No século XIX, o Rio de Janeiro ocupava a área urbana, era exatamente entre esses 4 morros originais. Ou seja, a área urbana era uma área estreita, o Rio de Janeiro estava apertado entre esses 4 morros. Neste mesmo século XIX, a população dobra de tamanho, com os migrantes de origem europeia, com os ex-escravos que saíram das fazendas no Vale do Paraíba, chegavam ao Rio de Janeiro e não havia moradia, não tinha espaço para essa população. Solução: cortiço. Essa população começa a ocupar, os cortiços se proliferam pelo Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que se proliferam as doenças, as epidemias avançam pela cidade. Claro, era uma cidade que não tinha esgoto, era uma cidade que não tinha saneamento, as condições de higiene eram absolutamente precárias. Com isso, as epidemias se espalharam. Ao mesmo tempo que surgem os cortiços, as favelas também começam a aparecer. As favelas começam a surgir. Em alguns pontos ajudaram. Esse crescimento populacional, o fato da população ter dobrado, ajudou na favelização. A revolta da Armada, o centro da cidade sendo bombardeado durante a revolta da Armada, algumas pessoas ocuparam alguns morros, e a própria Guerra de Canudos. Os soldados retornados de Canudos foram autorizados pelo governo a ocupar o Morro da Providência, que originalmente é considerada a primeira favela no Rio de Janeiro, o Morro da Providência. Daí em diante, com o processo de destruição dos cortiços, no final do século XIX, com Barata Ribeiro, já no século XX, com a reforma do Pereira Passos, com a destruição dos cortiços, essa população que residia nos cortiços, grande parte dela acaba ocupando as favelas. Muito curioso, porque a tentativa do Estado em resolver um problema, que era se livrar de uma população pobre que ocupava uma área valorizada, destruindo os cortiços, acabou gerando uma outra contradição, acabou favorecendo o processo de favelização. Grande parte dessa população se desloca dos cortiços em direção às favelas.